Antes de entrarmos em questões psicológicas, permita-me trazer o significado de rejeição de acordo com o dicionário. Rejeição, ação ou efeito de rejeitar, demonstrar repúdio. Tanto que os sinônimos de rejeição são repudiação e repulsão. Dentre os inúmeros ou as inúmeras decepções e sofrimentos que nos assolam ao longo da vida, a rejeição é uma ferida comum a todas as pessoas. A rejeição é, portanto, psicologicamente falando, uma ferida profunda da alma que, como uma planta, começa pequena e superficial, mas finca raízes profundas dentro das pessoas. Pessoas que sofrem rejeição profunda, sentimento de não pertencimento e não aceitação, desenvolvem uma gama de problemas seríssimos, como culpa, vergonha, baixa autoestima, crenças de incapacidade e de não merecimento. Não é fácil lidar com a rejeição, mesmo que sublimada ou relegada ao inconsciente. E qual é o campo minado que faz mais brotar esse sentimento? A rejeição ela pode acontecer em diversos contextos e situações, que vão desde o berço familiar até a escola ou no trabalho. Já na família, no contexto do abandono parental, que é o mais complexo e marcante, é, por exemplo, de um pai ou mãe que abandona o seu filho à adoção, ou numa situação onde a criança cresce na companhia de um pai ausente que é alcoólatra, ou de ser o filho preterido em relação aos irmãos, onde ele é reconhecido por todos como o de menor importância, e vai além porque a criança pode ser rejeitada nas brincadeiras de escola, sofrer muito bullying, os outros sempre são o centro de atenções e ele é o que deve ficar de canto, aquela criança com quem ninguém gosta de brincar, e muito mais. Essas experiências, em geral, nos causam bastante sofrimento, desenvolvendo uma espécie de sentimento generalizado de rejeição, já que é algo que não podemos controlar. Um exemplo muito comum é que, inconscientemente, acabamos para nos autopreservar, desenvolver uma dificuldade de nos aproximarmos de pessoas, de criar novos laços de amizade ou até de nos envolvermos em relacionamentos amorosos. O sentimento de rejeição é algo tão grave que afeta nossa autoestima e inclusive a nossa autoimagem. Hoje é sabido, por exemplo, que um bebê em estado gestacional é capaz de sentir e perceber todos os sentimentos da mãe. Elas sentem, por exemplo, que sua gravidez pode ser indesejada. A rejeição intrauterina fica registrado no inconsciente do bebê. Outro exemplo é quando a criança cresce num ambiente de rejeição por parte do pai que queria um menino e nasceu uma menina. As frustrações do pai serão percebidas por meio de pequenos indícios de indiferença, de frustração e de raiva. Mesmo que a criança ainda seja pequena e não consiga processar todas essas informações de modo inteligível, ela o sentirá nas suas emoções. Agora, imagine se houver um agravamento com um estupro dentro do seio familiar. Situações desse tipo, elas podem provocar feridas verdadeiramente profundas que marcam um sentimento de rejeição generalizado por toda a vida. Muitas crianças crescem com a percepção de que não são aceitas da forma como são, de que há algo errado com elas. Sofrem com preocupações e responsabilidades que não estão prontas para assumir. Isso é um verdadeiro martírio para a autoestima de qualquer um. Em situações mais graves, a rejeição cria surtos de raiva e agressão. Em 2001,
o Surgeon General dos Estados Unidos divulgou um relatório afirmando que a rejeição representava um risco maior para a violência adolescentes do que drogas, do que a pobreza, do que a associação a gangues. Inúmeros estudos demonstraram que mesmo rejeições leves levam as pessoas a agredirem inocentes. Os tiroteios em escolas, a violência contra as mulheres e os trabalhadores demitidos que ficam loucos são outros exemplos da forte ligação entre rejeição e agressão. Em qualquer nível ou em qualquer fase da vida, a rejeição sofrida no passado ou no presente por exclusão social, como a perda de emprego, afastamento de amigos, traição, além de gerar um sentimento de tristeza, melancolia constante e desamparo, pode também associar-se a problemas muito mais sérios do que possamos imaginar. Nesse caso, sentir-se desamparado, preterido ou abandonado em algum momento importante de nossas vidas gera altíssimo estresse, ansiedade, baixa autoestima, podendo chegar inclusive a ser um dos gatilhos para desencadear episódios depressivos. E resta perguntar qual a duração do sentimento de rejeição. Afinal, quem nunca se sentiu excluído? Na escola, nas brincadeiras de crianças, na faculdade, no trabalho, em casa, na família, são comuns os momentos em que nos sentimos um pouco fora do lugar, não é mesmo? Para algumas pessoas, esses momentos são passageiros. Para muitas outras pessoas, esses desconfortos, essa sensação de não pertencimento pode perdurar por toda a vida, afetando tanto o âmbito familiar e afetivo, tanto quanto o próprio profissional. O perigo está em desenvolver, a partir daí, uma rejeição de si mesmo. Nesse caso, persistirá a melancolia e a pessoa constantemente se sentirá culpada, não meritória de seus esforços, indesejada e buscará inconscientemente se sabotar na vida sempre. E como já vimos até aqui, a rejeição realmente dói e inflige danos ao nosso bem-estar psicológico que vai muito além da mera dor emocional. Por sermos inerentemente seres sociais e termos a necessidade psíquica e emocional de estarmos cercados por pessoas, qualquer rejeição é priorizada pelo nosso cérebro. Desse modo, a rejeição desestabiliza a nossa identidade de pertencimento e isso gera a dor emocional. Por isso, a dor da traição, por exemplo, é tão profunda e complexa de ser lidada pelo quem a sofre. Por outro lado, reconectar-se com aqueles que nos amam ou com as pessoas com as quais temos afinidade e que nos valorizam, alivia a dor emocional depois que sofremos uma rejeição. Isso é fato. Em segundo lugar, a rejeição nos conduz a uma agressão voltada para dentro de nós mesmos. Elas destroem a nossa autoestima. Por fim, achamos que nós mesmos somos os culpados por sermos inadequados nas relações com os outros. Uma pessoa que sofreu a rejeição no namoro, por exemplo, pensa, no final, que foi ela a errada por não dar certo o namoro. Desse modo, muitas pessoas passam a culpar a si mesmas e atacar a sua autoestima, e isso apenas aprofunda a dor emocional que sente e torna mais difícil para ela se recuperar emocionalmente. Portanto, como tratar então o sentimento de rejeição?
A neurociência, que é um estudo científico do funcionamento do sistema nervoso e das suas relações com o comportamento humano, pode nos ajudar a esclarecer um pouco mais o problema da rejeição. Ao longo dos últimos anos, as pesquisas em neurociência apontam que a rejeição é processada pela mesma região neural que processa a dor física no nosso cérebro. Em outras palavras, a gente diz que a rejeição dói e machuca, porque ela ativa exatamente o mesmo campo que processa no cérebro outras dores, como por exemplo queimaduras ou lesões. O fato de a espécie humana ser uma espécie essencialmente relacional pode ser em parte o motivo pelo qual existe essa sobreposição de dois tipos tão diferentes de dor, a dor física e a dor emocional ou a dor social, na mesma região do cérebro. Nesse caso, a expressão que você já conhece muito bem, coração partido, sofrimento psíquico, dor na alma, é um ótimo exemplo disso. Segundo a cientista Naomi Eisenberger, toda experiência de dor física envolve pelo menos dois componentes no nosso cérebro, um sensorial e um afetivo. Tá certo? O processamento da dor física e da dor social, embora ocorram no mesmo lugar no cérebro, elas são de causas evidentemente diferentes. Qualquer dor física causada por um agente externo é sentido no lugar onde fomos feridos. E a duração dessa dor, claro, dependerá do tempo da cicatrização. Por exemplo, se você pisar num prego, você vai saber que a dor é no pé e a dor depende se é maior ou menor de acordo com o tamanho do prego. E ela irá cessar quando houver cicatrização, não é verdade? Agora, a dor emocional de rejeição, ela não está localizada em nenhum lugar específico do corpo. Daí que a cura depende de uma investigação de sua causa. E isso por meio de terapia. Algumas curas, nesse caso, envolvem o perdão, outras envolvem a aceitação de outras pessoas que as machucaram e também a aceitação de si mesmo. Por isso a terapia irá ajudar a trazer à consciência as causas raízes das rejeições sofridas e tratá-las, para que quando em algum momento a pessoa venha a sofrer algum tipo de reação ou de rejeição, ela já não tenha mais o efeito, porque a pessoa tem consciência do que isso envolve. E ela terá um autoconhecimento e maturidade para lidar em cada situação e, claro, ser muito mais feliz e saudável.